Fala aí, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E o vídeo de hoje está repleto de situações, de notícias envolvendo o Vasco. A primeira delas tem relação com o goleiro Vanderlei, que foi apresentado ontem e já pode estrear. Tem também a situação envolvendo o Matias Galarza. O jogador está estourado no Vasco da Gama, fazendo boas atuações e já é um tipo aí de pressão para essa atual diretoria do Vasco já começar a colocar as barbas de molho em relação a uma aquisição. $1 milhão por 60% dos direitos do jogador. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre declarações do técnico Marcelo Cabo em relação à atuação do time e também sobre reforços, quantos reforços ele aguarda até o início da Série B. Vamos falar também sobre essa polêmica envolvendo aí o sobrinho do ex-presidente do Vasco, falecido, Eurico Miranda, que entrou com uma ação contra o clube para comprovar vínculo empregatício e cobrar aí 247 mil do Vasco da Gama. Mas o seu primo Euriquinho desmascarou aí então Alexandre Brandão e soltou o verbo e se colocou à disposição do Vasco da Gama para um possível testemunho na justiça, né? Então tudo isso e muito mais logo depois da vinheta aqui do canal. Não sai daí. Se gostar do vídeo, clica aqui no gostei. Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, você não paga nada por isso. Ativa aí o sininho para o YouTube te avisar sempre que subir um vídeo novo e também compartilha. E se quiser ajudar ainda mais o canal, pode clicar aqui no Seja Membro e vir fazer parte da família Membro Sócio Malta aqui do canal. Ontem foi dia de apresentação no Vasco da Gama, foi apresentado o goleiro Vanderlei, de 37 anos, que chega para ser o goleiro titular do Vasco, com a missão também de passar experiência e tranquilidade para os outros atletas da posição, como por exemplo o goleiro Lucão. O detalhe aqui, o Vanderlei foi apresentado, vai passar a treinar com o elenco, o jogador vai ter aí 4 dias de treino praticamente, inclusive tempo, né, que o Marcelo Cabo não teve para treinar esse atual elenco do Vasco da Gama, jogo atrás de jogo, viagens, enfim. O técnico Marcelo Cabo vai poder testar o Vanderlei no gol e de repente pode ser que seja a estreia do Vanderlei contra o Flamengo, já que o Vanderlei já está registrado no BID da CBF, pode sim fazer sua estreia nessa quarta-feira quando o Vasco enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Quero saber sua opinião. É o momento do Vanderlei estrear pelo Vasco? A última partida do Vanderlei foi no dia 10 de março, com a camisa do Grêmio, ainda pela Libertadores. O jogador fez lá a sua partida, a última partida com a camisa do Grêmio, uma vitória de 6-1 do Grêmio. E de lá para cá não jogou mais, teve folgas, ficou aí resolvendo a sua rescisão contratual com o Grêmio e não estava mais atuando com bola, né? Então o jogador precisa também de um tempo, mas vai ter aí 4 dias para o técnico Marcelo Cabo decidir se ele vai fazer a estreia do Vanderlei nessa quarta-feira ou não. Deixa aí sua opinião. É hora de colocar a experiência no gol ou ainda permanecer com o Lucão e deixar o Vanderlei se habituar e se adaptar um pouco mais nessa fase de chegada do Vasco da Gama, né? Então deixe sua opinião aí, a gente quer saber o que você pensa sobre isso. Por falar em Marcelo Cabo deu declarações ao GE falando sobre o atual momento do Vasco, o técnico que tem aí, né, o desafio de colocar esse time do Vasco jogando de forma mais propositiva, mais ofensiva. A gente tem visto algumas mudanças no time do Vasco diante dos adversários, tem tentado ficar um pouco mais com a bola, tem aí, desde que o Marcelo Cabo chegou, 8 jogos de invencibilidade, são 3 vitórias e 5 empates, mas é claro que ainda é muito prematuro avaliar o trabalho do Marcelo Cabo. A verdade é que a gente percebe algumas mudanças de postura do time, tem ficado um pouco mais com a bola, tem finalizado muito mais, mas ainda temos graves problemas quando o assunto é o sistema defensivo. Um time que costuma levar muitos gols em bolas alçadas na área, tanto prova que contra a Tombense não foi diferente, e ainda tem muita falha em relação à marcação, principalmente ali no miolo da cabeça de área. Ainda é um time muito frágil, muito vulnerável ali naquele setor. E para isso o técnico Marcelo Cabo está buscando, junto com o diretor Alexandre Pássaro, nomes no mercado
e a prioridade é um volante de contenção. Alguns nomes foram ventilados no Vasco da Gama, como por exemplo o Rodrigo Lindoso, que está sem espaço no Internacional, lá do Rio Grande do Sul, e quem sabe pode virar aí até uma negociação entre Vasco e Inter pela chegada do Rodrigo Lindoso ao Vasco da Gama. O detalhe é que não há nada ainda de negociação, né, que tenha vindo à tona, são especulações, e o salário do Rodrigo Lindoso seria um fator impeditivo, já que ele lá recebe muito alto. Era um problema também na época do Vanderlei, mas o atual diretor de futebol conseguiu contornar e trazer o goleiro para estrear, quem sabe, nessa quarta-feira. Detalhe é que o Rodrigo Lindoso está sem espaço no Inter e pode, quem sabe, virar uma opção no Vasco da Gama. Ele que já esteve no Rio de Janeiro atuando pelo Botafogo. Outros nomes têm sido ventilados, o próprio De Sábato, que também já jogou no Vasco da Gama, já esteve no Rio de Janeiro pelo Vasco. O Vasco tem uma dívida aí com ele, né? De repente o Vasco consegue negociar e o De Sábato possa ser uma outra opção para essa contenção ali na nossa volante. Outro nome especulado é o do Michel, que está se recuperando de lesão. Trouxemos até um vídeo aqui passado falando sobre a situação do jogador. O jogador está concentrado em se recuperar. A gente já tem até trauma desse tipo de lesão, que é a lesão no joelho. Eu acho que para trazer um jogador com lesão no joelho, de repente o grau de gravidade dessa lesão, eu já descartaria a chegada do Michel, né? Quem sabe aí o Lindoso ou o De Sábado poderiam virar opções. Outro nome que a torcida tem falado bastante é o do Ronaldo, que está em fim de contrato com o Flamengo. Ele estava emprestado ao Bahia e está sem espaço também no Bahia e não deve ser aproveitado pelo Flamengo. Pode ter aí uma rescisão de contrato e o jovem jogador pode ser aí uma opção para o Alexandre Pássaro trazer nessa contenção ali no meio do campo, né? Por falar em situações de reforço, o Vasco ainda busca um lateral. Acho que a prioridade, além da volância, no Vasco é buscar também um lateral ali esquerdo, até porque hoje a gente tem ali o Zeca, tem o Riquelme, que ainda está amadurecendo para o futebol profissional, né? Tá pegando experiência nessa primeira temporada ali junto ao time profissional, e tem o MT, que está improvisado na função, mas ainda está lesionado com uma lombalgia, né? O detalhe é que o Vasco tem outros atletas encostados, como por exemplo o Henrique e Neto Borges, que não são mais opções nem do torcedor e nem da comissão técnica, não devem ser aproveitados. Inclusive o Henrique tem aí uma possibilidade de se transferir para o futebol norte-americano, né? Por falar em futebol, o Matias Galarza está chamando a atenção. O atleta de 19 anos é um volante ali que tem qualidade de meia, né? E consegue fazer as duas funções. O jogador de meio campo consegue se apresentar bem como opção no ataque e consegue recompor com velocidade e ajudar na marcação. Pra você ter uma ideia, o Matias Galarza, desde que subiu, tem participado de todos os jogos. Entrou em alguns jogos no segundo tempo, marcou um golaço, né? Seu primeiro gol ali, marcou um golaço contra o Macaé, chute de fora da área, 3-1 para o Vasco. E de lá para cá tem sido o titular absoluto do meio campo, né? No jogo passado, por exemplo, os dois jogadores de meio campo ali na volância foram o Andrei e o Matias Galarza. Já são 5 jogos pelo Vasco, 2 gols e 2 assistências. Pasmem, apenas 2 finalizações e o cara já marcou 2 gols, né? Então, um jogador realmente que está muito visado aí, né, no futebol, principalmente no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. E hoje já preocupa porque é o seguinte: apesar de ter um contrato com o Vasco até janeiro de 2022, esse contrato de empréstimo com opção de compra, com preço fixado, o Vasco teria que pagar $1 milhão por 60% dos direitos econômicos do jogador. Se transformar hoje, né, para nossa moeda, dá em torno ali de 5.600.000 reais. Não acho um valor alto para um jogador de tanta qualidade como tem se demonstrado o Matias Galarza. Acho que até o Vasco fazendo esse investimento poderia sim ter daqui a pouco, né, quem sabe daqui a um ano, um retorno do dobro ou do triplo, né, desse investimento que foi feito. Jogador muito promissor, jogador de muita qualidade, não à toa passou a ser titular do sistema de jogo do Marcelo Cabo e sem dúvida vai nos dar muitas alegrias esse paraguaio, e que está ambientado, né, dentro do elenco do Vasco da Gama. Parece estar muito à vontade para desempenhar o seu futebol, né?
A gente vai falar de um assunto agora que é polêmico, né? É um assunto que envolveu a família do Euriquinho, a família Brandão, né? E qual é o tema? Um primo do Eurico Brandão, o senhor Alexandre Brandão, acabou acionando o Vasco na justiça, tentando comprovar um vínculo empregatício, né? O Alexandre Brandão alega que trabalhou no clube de 2015 a 2019 na função de supervisor, né, e teria ali como comprovar que teve, né, participações ali no quadro de funcionários do Vasco, embora ele não tenha tido carteira assinada e nenhum contrato assinado com o clube, né. Na função de supervisor, o senhor Alexandre alega que participava dos jogos, viajava com o time, ajudava na preparação dos jogos, acompanhava o time, também fazia parte ali, né, da equipe que cuidava da bilheteria e por conta disso ganhava cerca de R$ 7.200 na época na gestão do Eurico Miranda e foi até 2019, segundo ele, também participando ali da gestão do Alexandre Campelo. Acabou sendo demitido e está cobrando aí algo em torno de R$ 247 mil do Vasco, né? E dessas cobranças aí que foram feitas via justiça, estariam ali sendo cobrados uma diferença de R$ 72 mil de salário entre a temporada 2018 e a 2019, né? E também ali uma diferença em relação a aviso prévio, 13º, férias, mais de 100 mil em recolhimento de FGTS e também ali um valor relacionado ao seguro-desemprego, né? Já que ele alega que não tem a carteira assinada, que se tivesse teria um direito a receber ali um valor pelo seguro-desemprego. O Eurico Miranda, né, filho, o Euriquinho, acabou vindo à tona falar sobre esse assunto e olha, falou muita coisa, né? Ele falou que o primo Alexandre Brandão não foi funcionário na gestão do seu pai, né? O seu pai acabou ali colocando o Alexandre em alguns jogos, né? Como uma espécie ali de freelance, né? Para trabalhar durante os eventos, mas que não houve qualquer vínculo empregatício, né? Diz que trata-se de uma ação mentirosa, uma canalice, uma vagabundagem que só prejudica a imagem do seu pai, que está morto, né? Que inclusive a ação só foi dada início, né? Só foi ali acionada após a morte do Eurico, né? O Eurico morre em 2019 e no final de 2020 o senhor Alexandre Brandão entra com essa ação contra o Vasco, né? E aí falou mais o Euriquinho, né? Disse que o Alexandre Brandão era seu primo, não é mais, que agora o grau de parentesco para ele não é mais considerado e que o rapaz nunca trabalhou no Vasco, né? Que nunca recebeu salário no Vasco da Gama, né? Falou também que durante os jogos seu pai acabou escrevendo o rapaz num quadro de freelance, mas foi isso apenas e nunca foi funcionário e muito menos, nunca ganhou 7.200 de salário no Vasco da Gama. Falou também que o Alexandre Brandão Miranda, né, seu primo, nunca foi funcionário na gestão do Campelo, né, e que seu pai o ajudou muito quando era vivo, né, e não esperava essa ingratidão, essa injustiça com o nome do seu pai, o senhor Eurico Miranda, né. Deixou mais claro o seguinte: quer deixar claro, diz o Eurico Miranda, o Euriquinho, que não fala em nome da família, que seu pai morreu, né, mas que pode garantir que esse cidadão nunca foi contratado e o Vasco não deve nada a ele, né? E falou mais, disse que se o Vasco quiser, ele está disposto, né, a testemunhar contra o primo nessa ação. Então se colocou à disposição do setor jurídico do Vasco para resolver esse impasse. O Vasco da Gama não entrou em acordo, não houve conciliação e, né, a coisa deve caminhar aí para que o Alexandre comprove que realmente tem alguma relação de trabalho com o Vasco. Ele até anexou uma foto, né, num jogo na Taça Rio em 2017 e também um crachá com o nome de supervisor, mas sem o nome do funcionário que seria o supervisor naquele evento, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dos assuntos abordados, né? Deixe seu like se gostou, se inscreva se não for inscrito, ativa aí o sininho de notificações e seja notificado pelo YouTube a cada vídeo nosso. E também, se quiser ainda ajudar muito mais o canal,
você pode clicar aqui no Seja Membro e vir fazer parte do grupo de WhatsApp do Membro Sócio Malta e do clube de benefícios que esse programa aqui de membros vai te proporcionar, beleza? Então fica na paz, fica com Deus e até mais.